A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Eu gostaria de refletir com os irmãos sobre um tema muito importante para nossas vidas, né? Fazer aqui uma pequena reflexão acerca disso. Eu botei um título aqui que seria esse: Jesus é o único caminho que nos conduz à salvação. É um tema bem interessante que todos os dias nós deveríamos refletir sobre este tema. Jesus é o único caminho que nos conduz à salvação. A Bíblia diz que o caminho que nos conduz à vida eterna são caminhos estreitos, mas largos são os caminhos que conduz à perdição. Mas, meus irmãos, o que a Bíblia diz acerca disso? Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas você pode me perguntar, mas Márcio, como assim? Eu sou pecador por natureza? Sim, nós somos pecadores por natureza. Nós precisamos entender, definir aí o que é pecado. Meus irmãos, pecado, o que é na verdade pecado? É a desobediência à vontade de Deus. É qualquer desconsideração deliberada de leis divinas. No hebraico e no grego comum, as formas verbais significam errar, no sentido de errar e não atingir um alvo ideal ou padrão. Então, pecado é tudo aquilo que nós fazemos que desagradamos a Deus. Ou seja, pecado é nós andarmos na contramão de Deus. Deus está andando para a direita, nós estamos andando para a esquerda. E nós precisamos andar em comunhão com Deus, na direção de Deus. E por que nós somos pecadores por natureza? Por que nós nascemos em pecados? Lá em Romanos capítulo 5, versículo número 18 e 19, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão justos. Amém? Meus irmãos, o nosso pecado, essa pecaminosidade universal que toda a humanidade faz parte, ela começou lá no Éden, quando Deus deu uma ordem ali para Adão, que ele poderia comer todos os frutos ali daquelas árvores, menos tocar ou comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então houve ali uma desobediência e a partir daí a Bíblia diz que o homem ele se separou de Deus, ou seja, o homem começou a andar na contramão de Deus. Mas sabe o que é maravilhoso isso, meus irmãos? É que Deus, ele providenciou um escape. Quando Adão e Eva, quando eles pecam, a Bíblia diz que Deus se aproxima deles e procura ter uma conversa, um diálogo com eles, né? E Deus ali providencia uma veste, mas também Deus já providenciou um escape, né, para o homem, né? E Deus vem conduzindo o homem daí em diante, né? Conduzindo ele a uma obediência, a buscá-lo, né? A vencer esta natureza pecaminosa. A gente vê lá em Gênesis capítulo 4, versículo de número 7, quando Caim, aquela questão de Caim e Abel, onde Deus aceita ali a oferta de Abel, né? E Caim fica ali chateado, e Deus chega para Caim, olha o semblante dele, diz assim: eu olhei o seu semblante, estou vendo, cuidado, porque o pecado está à porta, mas cabe a ti
dominá-lo, né? Deus, olha só a misericórdia de Deus, né, se manifestando, a graça e a misericórdia de Deus se manifestando ali na vida, né, de Caim, Deus dando uma advertência a ele. Então, essa natureza pecaminosa nós herdamos do primeiro Adão, né, como diz aqui em Romanos. Da mesma forma que do primeiro Adão todos nós pecaram, no segundo, Cristo, todos nós alcançamos a misericórdia, né? Aqueles que creem, né? Aqueles que olharem para a cruz, né? E se identificarem como pecadores. Esse é o primeiro passo de nós alcançarmos a misericórdia de Deus, é nos identificarmos como pecadores, porque lá em João 3,16, olha só o que diz o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. É necessário crer nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos, capítulo 17, versículo de número 30, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então é necessário, meus irmãos, nós nos reconhecermos como pecador e entendermos que nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus e que Jesus Cristo é o único caminho que nos conduz à salvação. Mas como isso? Mas eu não consigo deixar de pecar. Você pode se questionar isso. Nós às vezes questionamos isso. Nós não conseguimos deixar de pecar. Mas como eu posso ser salvo se eu não consigo deixar de pecar? Lá na primeira epístola de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 5, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Filhinhos, eu vos escrevi essas coisas para que não pequeis. Meus irmãos, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Nós nunca iremos alcançar 100% de santidades aqui na terra. Na terra estaremos sujeitos a pecar, estaremos sujeitos a errar. É por isso que a nossa salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Só existe um caminho, irmãos, para alcançarmos a misericórdia de Deus. Sabe qual é? Está aqui em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 5 ao 6, que diz assim, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. É reconhecer que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós precisamos olhar para a cruz, nós precisamos nos arrepender e entregar a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir daí, ele começa a nos direcionar, ele começa a nos conduzir a uma vida de santidade. Irmãos, mas quando cremos e reconhecemos Jesus como o Senhor de nossas vidas, nós entramos aí num processo de santificação e comunhão com Ele. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos identificamos como pecador, nós passamos a entrar nesse processo de santificação e comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Romanos 10, versículo 9 ao 12, diz assim, a saber,
Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, né? Com o coração, meus irmãos, se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quando nós entramos nesse processo de santificação, nós somos justificados o quê? Pelo coração, porque Deus sonda o meu e o seu coração. Ele sabe quando a nossa adoração, ele sabe quando a nossa vontade, quando o nosso comportamento está sendo verdadeiramente sincero, porque ele sonda o meu e o seu coração. Né? Todo mundo pode dizer que é crente, que é cristão, andar com Bíblia, botar um terno, né? Se vestir como crente, falar como crente, mas nem todos são verdadeiros cristãos. Mas Deus, ele tem uma maneira de identificar quem são os seus. Ele sonda o coração de cada um. É por isso que lá em Mateus capítulo 7, Jesus vai falar ali, com muitos falsos cristãos, né? Diz o texto lá que naquele dia muitos chegarão a ele e dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu orei pelos enfermos, os enfermos ficaram curados. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque Jesus sonda os nossos corações. Ele sabe quando você confessa de verdade, quando há uma conversão verdadeira. Lembram daquele ladrão que morreu ao lado de Jesus na cruz? Ele reconheceu Jesus como Senhor e se reconheceu como um pecador. Naquele momento, Jesus sondou o seu coração e viu nele verdadeiramente uma conversão. E Jesus ofereceu para ele a vida eterna. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glorificado seja o nome do Senhor. Esta é a promessa para mim e para você. Se crermos no nosso Senhor Jesus Cristo com todo o nosso coração e confessarmos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, seremos salvos. Glorificado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Lá em Mateus, capítulo 6, versículos número 33 e 34, diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu dia. Porque quando nós entramos nesse processo de santificação, quando nós entendemos que Jesus é o único caminho que nos conduz à vida eterna, nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas, porque o próprio Jesus nos orientou e disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque da mesma forma que eu venci o mundo, vós também vencereis. O apóstolo Paulo vai dizer que as suas leves e momentâneas tribulações produz para ele um peso de poder e glória. Aqui em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, Paulo diz assim, por isso não desfalecemos, meus irmãos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, a nossa natureza pecaminosa se corrompa, o interior, contudo, se renova todos os dias, pela misericórdia de Deus, Porque a nossa leve, ele vai dizer, e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, 16 e 18. Meus irmãos, não desfalecemos, ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova a cada dia. Quando nós aceitamos a Jesus, nós vivemos uma guerra. É uma guerra, meus irmãos. É uma guerra contra a carne. É uma guerra contra a nossa natureza pecaminosa. Por isso, não se engane. Enquanto Jesus não voltar, nós estaremos lutando contra a nossa natureza pecaminosa. É por isso que Jesus diz, vigiai e orai, porque o nosso inimigo anda ao derredor buscando a quem tragar. Lá em João 14, 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.
Meu irmão, se você quer ter uma vida de paz diante das tribulações da vida, diante das tentações, diante das dificuldades, entregue sua vida a Jesus. Confia nele e o mais ele fará. Ele não te livrará das tribulações, ele não te livrará das tribulações, mas te dará força, mas te dará condição, mas passará contigo no meio da tribulação, porque ele é nosso Senhor, ele é nosso Salvador, ele é a nossa rocha, é ele que nos mantém de pé diante deste mundo pecaminoso. Mas nós, como servos do Senhor, nós quando cremos e reconhecemos Jesus como Senhor, nós não podemos nos conformar com este mundo, mas transformá-lo pela renovação da vossa mente. Que possamos ter essa consciência, meus irmãos, que nós precisamos reconhecer todos os dias das nossas vidas que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas e que nós somos pecadores miseráveis e carecemos da sua graça e da sua misericórdia. Lembre-se disso, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie, porque se fosse pelas obras, meus irmãos, estaríamos perdidos, porque a nossa natureza pecaminosa todos os dias nos faz andar na contramão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e possa nos fortalecer todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco todos os dias, nos ajudando a vencer a nossa natureza pecaminosa. Fiquem na paz, em nome de Jesus.